Ô, Negão, e com essa questão de política, quando você começou a se posicionar hoje, você faz um paralelo, quando você começou e hoje, você acha que tá mais perigoso hoje dar a tua opinião ou antes? Nossa, bem mais. Nem se compara. Bem mais. Hoje eu tenho que pensar 10 vezes antes de falar. Porque hoje você segue dois problemas. Você segue o problema da monetização, que do dia pra noite os caras mandam cortar. Não existe um processo do tipo, sua pena é perder a monetização, onde você traz um advogado e o advogado briga por você, primeira, segunda, terceira, quarta instância. Não, é tipo, caiu. O Monark, vocês estavam falando aqui, eu acho que é um dos melhores exemplos, que ficou sabendo que o canal dele tinha caído ao vivo. Esses caras que se ferraram. Imagina porque esses caras, eles estão fazendo lá falando de censura. A PL. Quem se ferrou mesmo é o Constantino. É o Figueiredo. A Te Atualizei. É o Monark. Te Atualizei. E o primeiro de todos, que foi o Alan dos Santos. Exato. O Gengiva. Esse foi quem mais rodou. O Gengiva, cara. O Gengiva. O cara tomou o passaporte do cara, o cara tomou a grana do banco que ele tinha. Menos o Felipe Neto, porque você tá no outro lado, né? Não é, porque a gente fica aqui, censura, tal, e não sei o quê. Esses caras que realmente e assim, a gente tá falando assim... Porque a gente esquece. A monetização... Aí virou o Loirão. Léo Lins. Agora é o da comédia. Da comédia lá, É o Léo mesmo. É o Léo Lins. Não, o Porchat é... O Porchat. Peidou na farofa. Mas o Porchat, eu não acho Peidou na farofa. Mas ele peidou, na minha opinião, ele peida por causa dos patrocinadores. Não é por causa Mas ele já da peidou, turminha. ele já peidou é o patrocinador. do Gordo. Fizeram lá o vídeo, teste de Covid, a Patota veio encher o saco, ele pediu perdão. No meu caso ainda é pior, porque assim, se eu perco a monetização, tá sussa. Porque, que nem eu falei antes, eu consigo fazer dinheiro ainda com o YouTube, eu tenho as pessoas que me patrocinam no meu canal. Eu não consigo ter o patrocínio de uma marca. Vocês da Jovem Pan aqui sabem muito bem como é difícil descolar um patrocínio com a marca. Então eu tenho o meu público que me patrocina. Boa. Então, se eu perco a monetização aqui do YouTube, falar, seu canal caiu tal, o cara vai dar um jeito, ele vai me assistir como tá dando jeito de assistir o Consta, como tá dando jeito de assistir o Paulo, certo? Também a gente nem pode falar como é esse jeito, porque senão você periga de rodar também por falar. Olha a situação. Mas no meu caso é pior, porque assim, se eu tiver, por exemplo, uma visita de uma federal, vamos imaginar esse cenário. 6 horas da manhã, Alessandro, Cidade de Tiradentes, Conjunto Vila Paulista, desce 2 carros da Federal, no maior coab da América Latina. Como eu explico isso? Porque eu vou ter que explicar, não pro pessoal do Monte Olimpo. Eu vou ter que explicar na vila, e vai ter que rolar essa conversa, porque bateu, porque duas viaturas foram lá me entregar uma intimação, pegar o meu PC, pegar o meu celular, e eu não preciso... Não, e eles não precisam nem pegar nada, eles só precisam encostar o carro, subir e falar, oi, Alessandro, bom dia. Eu falar, bom dia, eles falam, só isso, tchau. Moiou por quê, né? Como que eu explico isso? Porque a lojinha vai parar. Quem é da vila sabe de que lojinha eu tô falando. Sim, a lojinha vai parar. Entendeu? Então, aí você tem o fofoqueiro, que vai falar, eu sabia, ó. É tóxico, tá ligado? Você tem o outro que vai falar, não, é anabolizante. Você tem o outro que vai falar, não, é concorrência com a loja. Não, você tem o outro, é X9. Infiltrado. Você tem um monte de coisa. Fora o prejuízo da loja parada. Então, olha, por isso que eu falo que a gente tem que pensar 10 vezes, que nem o Alba falou, pô, no começo... Tipo assim, no começo você sabia... Minha preocupação sempre foi assim, pô... Eu vou falar do Emílio, eu tenho que ter muito cuidado pra não denegrir a imagem do Emílio. Entendeu? Por quê? Porque o Emílio pode voltar um processo contra mim. E se ele voltar um processo contra mim, eu tenho que ganhar esse processo. Então eu tenho que... Se eu passei dos limites, tá, eu tenho que pedir desculpa pro Emílio. Dane-se o que o Emílio fez. Hoje não. Hoje, se o Emílio é deputado, é senador, é vereador, seja lá o que ele for, ainda assim você pensa 10 vezes e você fala, caraca, irmão, para o Emílio, entendeu? Trocar ideia com 2 ou 3 e de repente meu nome tá numa lista. Todo mundo sabe, todo mundo conhece a gente, todo mundo sabe todo mundo sabe quem é o Alba, todo mundo sabe quem é você, todo mundo sabe quem sou eu, sabe onde a gente mora, sabe das nossas contas, que é só um ingênuo acha que os caras não sabem tudo. Estão esperando só a nossa vírgula. Botou uma vírgula na nossa história, os caras vêm pra cima. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje... Mas é ruim, né? Então, eu sempre falo o seguinte... O Bolsonaro, ele tem um pouco de responsabilidade nisso, mas a responsabilidade dele é a seguinte:
A gente, imagina que o Brasil é um prédio. A gente tá aqui, ó, no térreo. Sim. Lá em cima, a cobertura, os caras nem conseguem ver a gente. Nem ver, nem ouvir. O Bolsonaro, ele já era político 30 anos. Ou seja, ele tava lá com os caras. Ele só tava no cantinho. Exatamente. Ninguém nem prestava atenção nele. Ele era o doidinho da rua. Ninguém nem prestava atenção nele. O Bolsonaro catou no braço de todo mundo aqui e falou, vem aqui, nego. Acorda. Sobe com nós aqui que eu não consigo te colocar na cobertura. Mas te boto um andar abaixo. Vai ser o suficiente pros caras te ouvir. Aí fudeu. Aí o que acontece? Aí, o Emílio, eu tenho 43, o Emílio vai saber dessa época. Teve uma época em que pra você falar com o vereador, você tinha que falar com o assistente do assistente do assistente do assistente. E talvez ele te recebesse. Isso, com a autoridade. Talvez, autoridade. O cara chegava num restaurante, o restaurante parava. Hoje, os caras vão em Nova York, dá palestra em Nova York, e o cara que tem acesso a eles, ou seja, que tem grana, porque não é qualquer, não é o garçom que foi levar com ele. É o cara que tem bala na agulha pra sentar na mesa ao lado. Esse cara para um ministro e ele começa a falar com o ministro e cobrar o ministro. Aí, irmão. Aí, e o ego do cara nessa hora? Você entendeu? E quando o cara tá andando na rua, os caras começam a gritar o cara. A ponto de um ministro virar e mandar um perder. Mano, imagina. Pra um ministro virar e mandar um perder o mané, porque, tipo assim, ele pode estar ali a pampa, mas a paciência dele, ó. Pode crer. Isso é bom, foi bom o Bolsonaro ter ao mesmo tempo todo mundo está muito exposto. Exato. Né? Tá muito e a internet deu a voz. A internet deu a voz. A internet deu a voz. E os caras querem tirar a voz.